Fala, família do Botafogo. Vamos para mais um videozinho a respeito aí de notícias do Fogão. Todos os créditos aí, né, pro canal Placar na TV. É, vamos ver o que os comentaristas estão falando aí. Vamos ver notícias de quem tá entrando, de quem tá saindo, sobre técnico novo. Então deixa o seu like aí para estar apoiando a gente, né, tá trazendo mais cortes. No final do vídeo aí a gente vai estar fazendo os comentários a respeito dessas novas contratações. E vamos dar play e assistir o vídeo. Esse pepino eu vou jogar de novo pra você. Botafogo anuncia a contratação do atacante Juan Cruz, que estava no Ludogorets da Bulgária e assinou contrato até o fim de 2028. Ele tem 23 anos, fica até o fim de 28 no Botafogo. E está desembolsando o Botafogo cerca de 8 milhões de euros, 48,3 milhões de reais. Ele é formado nas categorias de base do Santos, iniciou a carreira como profissional na Vila Belmiro. Ou seja, embora ele tenha esse nome de gringo, né? Juan Cruz, mas ele é brasileiro, né? Passou pelo Vasco. No Santos. Que tal, hein? Boa Quais sorte. são as suas memórias dele no Vasco, hein? Muito boa sorte ao torcedor do Botafogo. Assim, eu sou um cara... É bagre, é? Não dá pra falar isso. Nem gosto de falar isso de atleta. Porque se o cara já chegou lá, ele já é diferenciado. Não tem como. O ponto é, o Botafogo tá gastando 8 milhões de euros, que não é uma bagatela nem um pouquinho barata. É um dinheiro relevante. É muito mais do que o orçamento do Vasco para contratações pra você totais, ter noção. né? É quase o dobro, inclusive. Isso. Então, assim, gastando num jogador que saiu aqui do futebol brasileiro, ele realmente era um cara que se destacava na base do Santos. Ele chega ao Vasco no começo de 2023 para ser reserva do Pedro Raul e ser uma opção ao Pedro Raul. Ele consegue jogar apenas 2 jogos. E não é apenas porque o Vasco não colocou ele para jogar. É porque ele não demonstrou condições de jogar no Vasco da Gama. E aí ele vai pro Ludogorets, que é no futebol da Bulgária. O Nonato do Fluminense jogou lá, por exemplo, só para vocês terem Como é que é o nome, hein? Ludogorets. Ludogorets. Eu já vi. Eu pensando que era Ludogorets, né? É um time que até joga Champions League com frequência e tudo mais. Eu conheço esse time, mas o nome é meio... É um dos grandes times da Bulgária e tudo mais. Só que, gente, pelo amor de Deus, se a gente for colocar a régua do futebol búlgaro para utilizar no futebol brasileiro, a gente vai ter muita dificuldade, porque o futebol brasileiro é muito mais intenso, muito mais difícil, muito mais disputado. Você pegou 94? Chegou a ver Você tinha quantos anos em 94? Eu nasci em 94. Ih, rapaz. Cara, Bulgária teve um time na Copa de 94. Eu falo com autoridade, sei que eu acompanhei a Copa de 94 inteira. Sim. O Stoichkov. Mas caiu muito, né? Não, claro, mas a Bulgária naquela... Stoichkov que jogava no Barcelona? O Stoichkov. Ele jogava no Barcelona, o parceiro do Romário, né? Aquela Copa de 94, a Bulgária e a Romênia, cara. A Romênia era Petrescu, Dumitrescu, Lupescu. Lembra disso? Tudo parente, né? Raj. Tudo com o mesmo sobrenome, né? Tinha um que fugia, era o Raj. O camisa E o 10 Raj era exatamente o craque. Era o craque, né? Era o craque do isso time. aí. Enfim, o futebol búlgaro não tem nem comparação com o futebol brasileiro. Os números dele lá nem são tão ruins, são números até ok. Mas o Botafogo tá fazendo uma aposta, cara. O scout vai ter que matar no peito essa aí, porque 8 milhões de euros de um jogador que não performou no Vasco, teve poucas oportunidades no Santos e só se destacou no futebol búlgaro, é uma grana muito alta. Pra vocês terem noção, o Júnior Santos saiu do Botafogo por um valor menor do que esse aí, que o Botafogo tá pagando no Juan Cruz. E teoricamente, pelas notícias que eu vejo, o Juan Cruz vem para ser o substituto do Júnior Santos. Ou, quem sabe, para jogar de centroavante, para ser o substituto do Tiquinho. Cara, na minha humilde visão, ele é um jogador que não chega na metade do nível do Tiquinho ou do Júnior Santos. Pedrosa, poxa, daqui a pouco o cara desponta aí, torço pra isso, tá? Tomara que ele consiga se firmar no futebol brasileiro. Eu nunca torço contra a pessoa do atleta, muito pelo contrário. Aqui a gente faz uma análise do futebol. E na minha análise, eu acho que o Juan Cruz não resolve nenhum tipo de problema do Botafogo. Espero estar errado. Dessa vez, então, Pedrosa, o scout pode não estar tão... Espero estar errado. Tem que confiar muito que ele evoluiu lá na Bulgária, né? Exatamente. Porque Nem realmente... sempre o scout vai acertar, né? Nem sempre. E faz parte, tá? O futebol é assim. O problema são os valores. 8 milhões de euros é muito dinheiro. O Botafogo ontem estava ficando numa situação também bem delicada no Carioca, até os últimos minutos. Não é o primeiro jogo que o Botafogo consegue resolver ali no finzinho, no apagar das luzes. Ganhou o jogo do Nova Iguaçu num lindo gol, né? Um passe de 3 dedos do... Quem foi que deu o passe? Ei, rapaz. Savarino. Savarino deu o passe Que de 3 perdeu o pênalti, mas de pé direito, resolveu. pé trocado, um passe lindo. E o Botafogo conseguiu fazer o 2-1 ali no finzinho. Fala, o que é? Mas ontem o Botafogo perdeu. Tem o Ilan. gol? Vamos ver, bota o gol aí. Mas o Juan, você Perdeu falou por que quê?
Ontem o Botafogo perdeu. Ele perdeu pro Campeonato Carioca. Tá, o Juan, ele é Como centroavante. assim? Por quê? O Botafogo perdeu 2 jogadores ontem em 20 minutos. O Bastos e o Arthur. Ah, tá. E ele perdeu 2 jogadores que são importantíssimos. Olha o Bastos... Savarino. Olha o passo do Savarino. Olha o nojo. Olha Esse o joga que ele vai Não, mas fazer. que campo é esse, Ô, hein? Mas olha aqui, nojento. Pasto, meu irmão. Meu Deus do céu. Botafogo fez uma reclamação oficial junto à Ferge, E o Bangu chiou. reclamando muito das condições do gramado. Ele quer interditar o gramado de Moça Bonita. Não, mas isso é uma loucura. Se Você for viu ali o tamanho? interditar os gramados, não vai ter Campeonato Não, Carioca, não, tá? Peraí. Aquilo ali, olha isso, cara. É horroroso, Não, olha é isso, lamentável. meu irmão, parece a onda do mar. E o Ilan fica bolado que eu critico o Campeonato Carioca. Ele fala, não, o Campeonato Carioca, loucura, o melhor meu estadual. Fala do meu carioquinha, não, cara. O melhor O estadual. mais Os caras charmoso. nem se preocuparam em passar um aparador ali, né? Lamentável. Gol no finzinho, 1-0. O Botafogo venceu o Nova Iguaçu. E aí, Kaique. e aí chegou a quarta colocação com 12 pontos. Está no G4. O G4 agora está com 3 grandes, né? Está Sim. com Flamengo, Vasco e Botafogo. E o Volta Redonda, intruso, só que o Volta Redonda é o líder. Embora tenha um jogo a mais do que Flamengo e Botafogo. Ambos também estão no G4. E vão jogar na quarta-feira que vem. Se o Botafogo vencer o Flamengo, por exemplo, ele iria a 15. Ele não ultrapassaria o Volta Redonda. Quem pode ultrapassar o Volta Redonda com esse jogo a menos que tem é o Flamengo. Claro. O Flamengo pontuar contra o Botafogo, se empatar, ele já fica um ponto à frente do Volta Redonda. Então, ontem o Botafogo venceu por 1-0 e ficou numa situação melhor para chegar também na semifinal do Carioquinha. Gente, vamos falar do Flamengo. Então, aí tem que ganhar mais um jogo. É porque que eu já Qual é contei a em ordem? Sampaio Qual é a ordem Correia. dos clássicos? É Flamengo e Botafogo. Mas se ele, por exemplo, perde do Flamengo, ele vai ficar provavelmente, né? Estamos falando aqui. Fica com hipótese, 16. Vai ficar provavelmente na pressão para ganhar o último Sim, jogo. Ele vai ser sim. meio que obrigado a ganhar o último jogo do Botafogo. Sim. Então, assim, não é uma situação exatamente confortável. né? Não é. Não é confortável. Não é. Vocês acham que entram 2 dos grandes? Não, eu já acho que agora vão entrar 3 grandes. 3. Eu acho que vão entrar 3. Porque, assim, houve uma reviravolta, né? Houve, de fato, uma reviravolta. E o Botafogo, Mas é Botafogo ou Botafogo Vasco, ganhou é isso? 2 jogos Não, aí. o Fluminense nos últimos minutos. a pior situação é do Fluminense. Olhar a tabela, você vai ver. Porque Fluminense o tá com 10. Botafogo e o Fluminense tem Flamengo... 10. Tem a Vamos classificação, ganhar bota aí, amanhã. Ricardinho, Bota aí. puxa a classificação aí pra gente. O Fluminense tem 10. Se não ganhar amanhã, vai ficar muito difícil. O Fluminense tem que ganhar do Flamengo, pá. É isso. Não, o Fluminense só tem Se o não Fluminense ganhar tem que do ganhar os 3 Flamengo, jogos. se não ganhar do Flamengo, esquece, tá fora. Tá fora. Olha ali a classificação. A Volta Redonda é o líder, mas tem um jogo a mais do que o Flamengo e do que o Botafogo. 16 pontos. Volta Redonda tá firme, né? Eu acho que o Volta Redonda vai entrar um pequeno. Vai. Acho que um vai entrar. É o Volta Redonda. E será... Não sei se dá pra cravar, mas será o Volta Redonda. Ele tá numa situação muito Maricá acabou, muito né? confortável, né? Sabe por Não, o que... Maricá tá ali, tá em Não, sétimo. sabe por que mas dá pra no- cravar que Tá à Volta- frente do Fluminense, o Maricá, tá? Sabe por que dá pra cravar que o Volta Redonda entra? Porque Ah. o Volta Redonda pega 3 equipes de menor Já expressão. jogou os clássicos, né? Já jogou os clássicos. Já pegou todos os times grandes. Ainda periga terminar em O Maricá primeiro, ainda né? pega o Flamengo. O Maricá ainda pega o Isso que eu tô Flamengo. falando, acabou. O Vasco pega o Sampaio Corrêa na segunda, que tá ali com 12. Compreende? O Volta Redonda pode até entrar em primeiro lugar, né? Pode, até entrar pode. Se o Flamengo tropeçar ou no Botafogo ou no Fluminense, ou em ambos, né? Tem 2 clássicos agora seguidos do Flamengo. Sábado, Fluminense, amanhã. E quarta-feira que vem, jogo atrasado, né? Jogo que foi adiado. Flamengo e Botafogo se enfrentam. O E há jogo é uma no Maracanã, situação né? ali, hein? É Maracanã, Flamengo e Botafogo? Ainda não sei. Deixa eu ver Ih, aqui, E, galera. ó, e tem uma situação ali Acho que, que se é o Flamengo Maracanã. ganha do Fluminense vai a 16, mas o Fluminense fica com 10. Sim. E aí, o Boa Vista e o Madureira podem passar ali o Fluminense. Verdade. E o Fluminense hoje... nem tá É saindo. isso. O Fluminense hoje Não é está em isso? 8º, exatamente. O Fluminense hoje é o 8º, ou seja, ele está dentro nesse momento, é o último classificado para É Copa Maracanã, Rio. tá? É Maracanã. É Maracanã, né? Tô vendo aqui. Tá, ué. Ah, sim, porque é o jogo atrasado. Não O tinha Fluminense achado. corre risco de não ir pra Quarta-feira, Copa do Maracanã. Brasil? Corre. Se ele não entrar, tô vendo na isso Copa agora. Rio, mas ele poderia entrar pelo Campeonato Brasileiro. Perfeito. Mas ele tem que ficar naquele G7 ou G8, G6. Os classificados da Libertadores, eles vão para a Copa do Brasil ao Isso mesmo aí. tempo. Ou né? vencendo a Copa do Automaticamente, Brasil. é. Olha lá, hein? Não tá Não mole, é moleza não. não, hein? Olha aqui o Ginho novamente aqui, mandando superchat. Obrigado, Ginho. Pedro, você tá parecendo Venê. Vocês são parentes? Ilan, amanhã é 3-0. Não vai chorar amanhã, não. Papa, quem é o maior? O cara botou em uma pergunta 3, um superchat. Gênio. Ô, Ginho, manda um superchat pra cada pergunta dessa, tá? Gênio. Vamos falar um pouquinho a respeito desse Botafogo aí, galera. Que não tá, vamos falar a verdade, né? Não tá
agradando. Infelizmente, Leiria não tá aos pés, né? Não tá no nível de um clube do tamanho do Botafogo. E aí o Testor, né? Ele tá tentando e procurando um treinador aí, né, pro Botafogo para conseguir colocar ele de volta nos trilhos. Tá contratando aí novos reforços, até mês que vem ainda vai estar chegando reforços. Vejam só, e o Testor, ele determinou um prazo para a escolha do alvo do Botafogo, né, sobre o treinador. No momento, ainda não há uma negociação em andamento com nenhum dos técnicos cotados para o cargo. O que se sabe até agora é que Tite e Roberto Mantini agradam o Testor, né? As entrevistas realizadas por John Testor consistiram na troca de informações e objetivos das partidas. Então eu acho que o Testor ele tem sim que estar correndo atrás desse treinador, colocar aí o Fogão aí nos trilhos, né? Pelo lado do Botafogo, o empresário americano compartilhou com os treinadores seus objetivos de curto e médio prazo para o clube. Testor deixou claro o desejo de que o Alvinegro apresente um modelo de futebol ofensivo, com pluralidade na forma de atacar e também de se defender. E a gente sabe que Tite, né, ele tem um jogo mais defensivo, ele tem um pensamento mais defensivo. E não é o que o John Testor está procurando, né? Então provavelmente aí o Tite já está descartado e Roberto Mantini é um alvo, né? O dono da SAF quer um treinador que consiga se adaptar aos mais variados cenários das partidas e as peças disponíveis no elenco, cuja principal característica é a combinação de força, velocidade e técnica. Galera, o Testor já recebeu muitos nãos, ele já tentou propostas de negociação com vários treinadores estrangeiros e vários deles negaram, muitos por ter que sair, né, do seu país de origem para vir treinar aqui no Brasil, passar uma temporada, né? E é muito compreensível, né? Apesar do Botafogo ser o atual campeão da Libertadores, do Brasileirão, então a gente fica aí, né, apreensivo sobre o que o Testor está pretendendo, quais são os próximos passos, né? A gente vê aí as novas contratações, a gente vê também que o time atual não está com força total, mas a gente espera que o Fogão vá para frente aí logo.